Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 419, a Gênesis capítulo 18, então, sinais dos tempos, né? Então, aqui dando sequência na questão de número 7, Kardec nos diz assim: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Não é verdade? Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente lutas, né? Há inevitavelmente lutas. Luta de ideias, né? Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Então nós sabemos que vamos pensar pelo lado da regeneração, ou nem pelo lado da regeneração. Vamos pensar pelo lado da transformação de hábito, de comportamento, de atitude, enfim, essas mudanças íntimas. Podemos dizer que existe um preço a se pagar, querendo ou não o indivíduo. Por exemplo, você sabe disso. Por exemplo, uma pessoa viciada em drogas, né, bebida, os alcoólatras, enfim. Nós sabemos que todos esses nossos irmãos, quando eles optam por uma transformação, quando eles dizem assim: eu quero ir para uma clínica, lá ser tratado. Então, esses nossos irmãos, eles sofrem aquilo que nós conhecemos como abstinência. Aquele momento da abstinência é tão doloroso, mas tão doloroso, que vários amigos meus, no plano espiritual e no plano físico, eles não aguentaram, e muitos, na crise da abstinência, eles se suicidaram, porque a dor é tão grande, aquela confusão é tão grande, as crises são tão enormes, aquele aperto no peito, aquela falta de ar, aquela loucura, justamente pela falta da substância. Crise mais crises. Eu tinha um amigo que ele tinha 4, 5 crises de abstinências por dia. Ele não aguentou e ele se matou.
Eu vou dizer que ele está errado? Nem que está errado, nem que está certo. Aqui nós não fazemos apologia a estas situações. Respeitamos isso sim. Mas dizer que ele está certo, que ele está errado, eu não vou dizer. Cada um que raciocine por si próprio, né? Porque só quem passa é que sabe. Eu, por exemplo, eu sofro uma perturbação de ataque das trevas desde quando nasci. Eu posso dizer uma coisa para você. Se eu transferir 1% do que eu passo para você, 1%, ocorre no teu organismo interno uma implosão e, por que não, uma explosão. Uma implosão ou uma explosão. Explode a pessoa de dentro para fora. Dizem que eu aguento porque eu tenho bagagem, eu não sei que bagagem é essa. Vó tenta me consolar. Se você aguenta é porque você é forte. Quero ver até onde vai isso. Só peço a Deus que me dê forças para que eu chegue até o final da programação reencarnatória de uma forma assim digna, né? Porque é preciso entender que todo mundo está sujeito às intempéries, os altos e os baixos. Então, perseguição das trevas desde quando nasci. Antes de eu nascer, você entendeu? Antes de nascer aqui no corpo físico, eu já sofria diversos tipos de ataque das trevas. Cada um sofre de uma forma. Então, se não é oração, se não é ajuda dos amigos, através das orações, compreensão, paciência, tolerância, se não é a ajuda dos amigos espirituais, a pessoa não aguenta. Então, tudo há um preço. Então, olha só para você ver aqui, ó. Há inevitavelmente luta de ideias nesse período. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações. Passageiras. Porque eu posso dizer aqui claramente aos telespectadores que a situação aqui na Terra de 2024, isso não é previsão, não. Não tem nada de previsão aqui de guru, de buenas vistas, porque eu não aceito essa situação. Eu respeito. Mas a situação aqui na Terra vai piorar no ano de 2024. Nos encontramos no ano de 2023. Que você vai se lembrar de mim, do nosso comentário aqui. 2024 até 2027 para 2028. A situação vai chegar a um ponto aqui na Terra, como outros oradores mesmo já disseram aqui, né, na Terra,
a situação vai ficar assim tão difícil que o índice de loucura e de suicídio vai bater lá no topo. Porque a situação vai dificultar para todas as classes. Agora, se discute no plano espiritual a Terceira Guerra Mundial. E se a Terceira Guerra Mundial realmente acontecer conforme está sendo discutido no plano espiritual, praticamente 100% da humanidade estão com os dias contados aqui na Terra. Porque praticamente quase 100% dos países possuem ogivas nucleares. Vários países possuem bombas atômicas. E os monstros que nós trazemos, o orgulho, o egoísmo, a inveja e o ciúme, a arrogância, tem feito com que os nossos irmãos no corpo físico cego se vejam ao ponto de não raciocinarem de que guerra não se leva a nada, a não ser apenas a perda para ambos os lados. Na guerra ninguém sai vitorioso. Ah, mas é aquele país que vence o outro? Vence aqui na terra, mas perante a misericórdia do Pai, perdem os direitos. Então nós devemos orar bastante, porque não estava na programação da espiritualidade maior a Terceira Guerra Mundial. Mas já cogitam na espiritualidade maior a Terceira Guerra Mundial. Agora, temos certeza de que, se ocorrer de fato a Terceira Guerra Mundial, não pensemos que Deus é o culpado. Nosso Senhor Jesus Cristo é o culpado. Não. Culpado pelas guerras, culpado por todas as desgraças, perdão do termo, culpado por todas as desgraças aqui na Terra, somos todos nós, seres humanos, orgulhosos, egoístas, invejosos, ciumentos, arrogantes, que optamos pela fantasia, pela ilusão, pelo momento, ignorando os desígnios das leis de Deus. Então, roguemos a Deus, a Jesus, para que esses nossos irmãos abrandem os seus corações. Porque a Terceira Guerra Mundial, ela não fazia parte dos planos da providência divina aqui na Terra. Mas alguns países aqui no mundo, eu não vou citar nome, tá? Alguns países aqui no mundo baixaram tamanho a vibração espiritual que o anticristo, porque é preciso entender uma coisa, gente. Anticristo é uma coisa, é uma classe de espíritos trevosos. Espíritos das trevas é uma outra classe
E espíritos obsessores é uma outra classe. Não devemos confundir pão de queijo com biscoito, que não tem nada a ver. Temos visto ali, temos ouvido muitas pessoas aí falando besteira, com todo respeito. Mas as pessoas não sabem o que significa anticristo. O anticristo são espíritos sábios. São espíritos inteligentíssimos que o intuito deles é fulminar a obra do Cristo aqui na Terra. O intuito deles é fazer com que os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo desapareça aqui da Terra. Esse é o intuito deles. Esses espíritos, eles fazem de tudo, o anticristo, eles fazem de tudo para destruir tudo que o Cristo nos trouxe, nos delegou. O anticristo, eles não têm nada contra mim, contra você, contra o professor Eurípides, contra o Dr. Bezerra de Menezes. Eu posso dizer isso com o peito aberto, porque eu entendo um pouquinho dessa situação. Às vezes nós não temos aqui tempo para poder explicar outras situações. Eles não têm nada contra mim. Mas eles têm, sim, contra o que eu prego. É aí que eu levo as minhas pancadas. Mas se você leva as tuas pancadas, ou se você prega, Luiz, você não tinha que ser melhor amparado? Eu sou amparado 99%. Agora, se a espiritualidade me protege 100%, que mérito havei de ter no final da minha batalha? Não foi eu que enfrentei, e sim esses bons espíritos que fizeram de tudo por mim aqui, e o mérito todo deles, nada contra, mas não é assim que a providência divina trabalha. Então eu tenho que passar por mudanças, por transformações, né? Eu tenho que abster-se praticamente de quase 100% das coisas. Eu não vou dizer para você que eu não tenho vontade de tomar um Chateau do Valier, né? Um vinho. Eu não vou dizer para você que eu não tenho vontade de tomar um whisky. Ora, gente, às vezes as pessoas podem ficar assustadas, mas qual a diferença minha com os seres humanos aqui na Terra? Eu também sou humano. Eu me encontro aqui no corpo físico, né, vulnerável também, como humanidade, com uma mentalidade diferente, que é essa mentalidade que me faz me destacar de muitas pessoas, porque eu já consigo raciocinar. Então eu consigo entender que abstendo-se que é melhor para mim. Abstendo-se que é melhor para a obra da caridade, da doutrina, não é? Qual a maior caridade nossa para com a doutrina espírita? A divulgação da mesma. Então nós temos que ter isso em mente. Nós devemos nos esforçar. Não podemos desistir. Mas que a batalha é grande, é. Então, observe para você ver
onde o anticristo foi atacar agora? Em 2 países que não podemos dizer que são cristãos, porque não são cristãos, são fanáticos. E o fanatismo é um tipo de obsessão. Doenças, são doentes que matam em nome de Alá, que matam em nome de Deus, que se matam em nome de Alá. Auto se destrói os homens bombas, porque Alá, né, promete recebê-los no paraíso, no céu. Então, por esse fato ser fanatismo, por esse fanatismo ser obsessão, nível baixo, o anticristo infiltrou lá nesses 2 países. Que eu podia dar pormenores, mas eu não vou entrar no mérito dessa situação. E o mais interessante que teve 2 países aí que estavam em guerra. E as organizações, né, todas do mundo, ficaram só observando, de longe. Deram assistência, mas não foi tanto. Mas agora, por ser esses 2 países, as trevas têm inspirado outros países, grandes potências aqui na Terra mundial, a auxiliá-los. Então, o que pode acontecer? A 3ª Guerra Mundial. É isso que o anticristo quer. Destruir a imagem do Cristo que encontra-se aqui na Terra. Mas eles se equivocam-se. Sabe por quê? Porque o Cristo, ele, no limitado, o Cristo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Cristo nunca nos abandonou. Luiz, mas onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Sim, mas veja bem o que eu acabei de dizer. Onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Ilimitado, onisciente, onipresente, onipotente é Deus, que a gente nem se toca. Mas não conseguirão, eles podem destruir com todas as espécies vivas que existem na Terra. Que mesmo assim, o Cristo aqui permanecerá. Você sabe por quê? Porque Jesus e uma pleia de espíritos arquitetos siderais, quem há 4,5 a 5,5 bilhões de anos, quem construiu a Terra. E a Terra, o anticristo não tem condições de destruí-la. Eles podem destruir todos os seres vivos que encontram-se aqui sobre a Terra. Mas destruir a Terra eles não conseguem. Agora, é dado o direito deles também implantar a 3ª Guerra Mundial aqui. É dado a eles o direito. Porque semelhante atrai semelhante. E não generalizando, mas a humanidade, como já dissemos isso em vídeos passados, a humanidade, ela aderiu o anticristo. A humanidade aderiu pestes, pandemias,
guerras há 2000 anos atrás. A humanidade aderiu, a humanidade pediu quando foi colocado Barrabás e Jesus. Quem vocês querem que seja solto e o outro morto na cruz? Solte Barrabás. Nós pedimos a desgraça, perdão do termo. Então, o que nós podemos fazer nesse exato momento é rogar a providência divina para que esses seres não façam isso. Não promovam essa terceira guerra mundial, porque a terceira guerra mundial ela não trará benefícios a ninguém. E sim, só destruição, uma perda de tempo na nossa evolução. Aqueles que estão com Jesus fielmente, através da resignação, conseguirão deixar o planeta Terra bem melhor que quando aqui chegaram. Mas e aqueles que ainda não aprenderam a raciocinar? Vamos para o próximo vídeo.